Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Mandamos aqui um trechinho dos donos da bola, onde o Neto aí soltou o verbo sobre o Verdão. A mídia está em choque, é isso mesmo. Palmeiras e São Paulo, choque rei aí na semifinal do Paulistão. Também o trechinho do Fala Veloso e da Gazeta Esportiva. Deixe aí no comentário a opinião de vocês e também deixe aí de onde vocês estão falando, que é muito importante saber de onde vem a nossa audiência, beleza, turma? Deixe a cidade e o estado. Vamos embora pro vídeo. Porque se o Palmeiras, por exemplo, vai jogar com o Capariano, é duro, hein? É difícil. Vocês são assim. Agora o Corinthians vai enfrentar o Bayern de Munique. O Harry Kane, o que nós fala? 2-1 pra gente. 2-1 pro Corinthians. Porque nós não tem medo, vocês têm medo. Vocês, olha que... Ó, ontem, vocês estavam, pelo amor de Deus, pra acontecer o que aconteceu, porque vocês estavam com medo de nós. Medo de quê? De jogar com nós lá. O que aconteceu lá? O que aconteceu que aonde? No Paulista. Do ano passado? E do Copa do Brasil. Nós estamos em 2026. E o título que a gente... Já passa, já virou o ano. É sempre assim com já é vocês. 2026. É sempre assim com... O ano passado já ficou hoje pra história. E aí, Souza? Esse ano é outro. Eles sempre reclamam. Eles falam que quem chora é os outros, mas eles sempre choram. Pelo amor de Deus. Depois eu vou te contar um. São Paulo e Palmeiras. São Paulo passa no Palmeiras. Mas não é porque eu não tenho nada a ver com o Palmeiras, não. Acho que o Palmeiras tem um grande... Acho que o momento do São Paulo, momento de... Eu acho que o São Paulo passa. E jogando lá no Allianz Parque. Barueri, é porque vocês não têm estádio, né? Não, vocês tá têm estádio reformando. pra show. Tá reformando. Ah, super legal. E aí? Palmeiras passa. Alguma vez na sua vida o Palmeiras perdeu, Veloso? Vou te antecipar Nunca. ainda. O Palmeiras, se passar, eu acredito que vai passar, a culpa vai ser do árbitro. E aí? Ah, já estão chorando, então? Não, eu não. Já tô Não, eles já estão prevendo. chorando, Já, Souza. não, E aí? já, Você quer que eu defenda, senhor? Não, mas ele é chorão. Já tô prevendo Chorão, olha que a só. culpa vai ser do árbitro. Quem é que reclama de hora de jogo? Quem é que reclama 4 horas da manhã. que não dá mais Que o pênalti? Brasil só tem violência. Que o Brasil só tem violência. Quem é que anda reclamando? Abel Ferreira. Então quem é que chora? Será que é o Klaus que vai pitar? Eu Se já- for o Klaus, esquece. Vocês não ganham. Você sabe que a federação... Olha pra Não, câmera, vai ser Souza. culpa do árbitro. Você sabe que a federação agora tá fazendo um prêmio pro Abel, né? Qual será? A chupetinha de ouro. Que isso, senhor? chupetinha de ouro, Chupetinha de ouro? Chupetinha de ouro. É mesmo, senhor? É, vai ser escolhido chupetinha de ouro do Campeonato Paulista. Aí porque vão ele dar só uma chora. chupetinha de ouro pra ele. Vai dar uma chupetinha pra ele parar de chorar. É, Souza. E o anel que tiraram o seu, Souza? Onde tá? Quem que botou o dedo? Não, ninguém tirou, não. Não. Vamos lá, então. Coloca aqui, Cascão, pro Souza e pro chupetinha de ouro, que é o Abel Ferreira, que o Souza, a partir de agora, chupetinha de ouro. Assim, Corinthians e Novo Horizontino, jogo é lá em Novo Horizonte, jogo único, hein? Para não deixar dúvida. Corinthians passou aí pela Portuguesa nos pênaltis, Hugo, sempre Hugo, passou nos pênaltis, depois de fazer um gol aos 94 minutos de jogo, aí vai para os pênaltis é complicado. O Hugo realmente é uma coisa impressionante quando vai para os pênaltis e mais uma vez levou o Corinthians à frente numa competição, e o Dorival também, né? O Dorival, de 25 mata-matas, ele chega a 24 vitórias. Impressionante, não sei o que ele faz. Ele tem que compartilhar esse segredo aí com os outros treinadores, porque é impressionante o aproveitamento. Mas enfim, Corinthians e Novo Horizontino, o jogo é lá em Novo Horizonte, final de semana, né? A gente vai acompanhar aí as datas certinhas, se vai ter um jogo no sábado, ou se vai ser os dois no domingo, e ainda não sei se vai ser um às 6h30, como foi. Eu acredito que até vai acontecer isso. Um às 6 horas e outro 8h30, né? E aí a gente vai descobrir quem são os grandes finalistas. Então o Corinthians vai a Novo Horizonte, mando do Novo Horizontino, jogo lá, jogo único, e aquela história, só tem mando. É igual o jogo da Portuguesa, né? Da empate é pênalti, quem ganhar vai para a final. Pronto, simples assim. E o jogo nosso, jogo do Palmeiras contra o São Paulo, mais uma vez se enfrentando, Palmeiras e São Paulo, jogo importante, clássico, decisivo, o majestoso, e o Palmeiras vai para cima do São Paulo para buscar essa vaga para a final da competição. O Palmeiras também tem vantagem, o jogo é em Barueri, o Palmeiras tem a melhor campanha, aliás, só tem o Novo Horizontino que tem uma campanha melhor que o Palmeiras, né? O Palmeiras tem a melhor campanha, é o mandante, o jogo é em Barueri, e acho que o Lucas não vai, hein? Aquele chororô de grama sintética, o Lucas acho que não vai. São Paulo pode ter um desfalque importante. O Lucas voltou a jogar bem, contra o Bragantino não foi tão bem assim não, mas como o Lucas se recusa a jogar em gramado sintético, provavelmente não vai estar nessa partida, e o problema é deles, né? O problema é deles, se eles têm jogador que escolhe onde jogar, o problema é deles, é uma sacanagem para o São Paulo, e o São Paulo que resolva isso. Mas o Palmeiras vai ter o time completo. Aliás, eu estava olhando aqui, o último confronto, agora no Paulistão, né? Lá em Barueri, 3-1 para o Palmeiras,
O Palmeiras, provavelmente, não sei do Arias, né? Eu colocaria o Arias, tá? Eu colocaria o Arias, já teria colocado no jogo agora contra o Capivariano. Abel resolveu esperar um pouquinho mais, então agora vai ter o jogo do meio de semana contra o Fluminense, depois tem o jogo da semifinal do Campeonato Paulista. E aí, o que fazer, hein? Eu acho que não tem ninguém cansado, porque teve uma parada agora, né? No Carnaval. Ninguém jogou, descansou, 2 dias de folga, voltou a treinar e foi todo mundo pro jogo e o Palmeiras jogou bem, 4-0, vitória incontestável do Palmeiras, jogando bem, tocando a bola, trabalhando a bola, com meio de campo que é formidável, sensacional. E a hora que entra o Arias, ô Abel, o Arias tem que jogar do lado esquerdo e o Alan do lado direito. No momento que o Arias pega a bola ali pelo lado esquerdo, ele vai para cima, é muito difícil ser marcado, ele traz para dentro. 2 jogadores de pé invertido, né? O Arias do lado esquerdo com o pé direito e o Alan do lado direito com o pé esquerdo. Vai dar um trabalho danado para qualquer defesa aí, adversária, principalmente no jogo do São Paulo. Então essa opção que ele tem, que ele pode usar, não sei se vai usar, eu usaria, já contra o Capivariano, mas o Arias vai ganhando espaço e tem o jogo do Fluminense também no meio de semana. É outro jogador que está descansado, né? O Arias ficou aí 15 dias sem jogar, fez o trâmite aí todo da viagem, da mudança, já está em São Paulo, já estreou, jogou só 15 minutinhos, o Abel botou só 15 minutinhos, mas já entrou, já sofreu pênalti, já ajudou o Palmeiras, e agora tem o jogo contra o ex-time dele, né, Fluminense, e depois tem a semifinal. O Arias não está cansado, é outro jogador que não está cansado, aliás, o elenco todo, como eu estava falando, tiveram esse período aí dessa semana de Carnaval, então dá para jogar sim, quarta-feira, e dá para jogar no domingo a semifinal do Campeonato Paulista, não tem problema nenhum. Então o time que jogou contra o São Paulo, aquele 3-1 lá em Barueri, que o Lucas não jogou, porque não joga no sintético, já deles. Então deve ter 2 mudanças, ó, porque jogou esse time titular que o Abel encontrou e que ganhou 5 jogos aí seguidos. Esse time que o Abel encontrou, né? E jogou o último jogo, vamos lá. Jogou contra o Vitória, ganhou, jogou contra o Corinthians, ganhou, jogou contra o Inter, ganhou, jogou agora contra o Capivariano, ganhou, e jogou contra o São Paulo, que só tinha algumas mudanças, e ganhou também. Então esse time aqui que jogou, que nós vimos, ó, do jogo que foi contra o São Paulo, aquele 3-1, tem 2 mudanças no time, 2 mudanças. Naquele primeiro jogo, jogou o Fux no 3-1, jogou o Fux e jogou o Sousa. Nesse momento, os titulares desse time do Abel, então, é o Murilo, no lugar do Fux, e é o Tigrinho, no lugar do Sousa. Porque tá o Maurício, tá o Alan e tá o Flaco Lopes. Então entra o Tigrinho, entra o Murilo, e esse deve ser o time. Eu colocaria, né? Colocaria o Arias no lugar do Maurício também. E aí, turma, onde você escalaria o Arias? Pelo lado esquerdo, no lugar do Maurício, igual o Veloso falou, ou sendo um substituto aí do Alan, vai ter titular? Deixa aí no comentário a opinião de vocês, vou continuar aqui o vídeo. É isso mesmo, Michele. Boa noite para você, boa noite novamente para todo mundo que está aqui junto com a gente. O Palmeiras, como você disse, fez um 4-0, goleou o Capivariano no último sábado. Não foi um jogo tão tranquilo como o placar mostra. O Capivariano teve sim algumas oportunidades de diminuir o marcador, né? Ainda quando estava 1-0, 2-0. 2 desses gols foram marcados pelo Vitor Roque, que é uma peça fundamental para esse time do Palmeiras, e ele foi substituído aos 32 minutos mais ou menos do segundo tempo, justamente ali pelo John Arias, que fez a sua estreia. O próprio Vitor Roque falou sobre o Arias, elogiou bastante esse companheiro agora de ataque. Vamos ouvir então o que o Tigrinho falou. É um jogador incrível, o Arias tem demonstrado aí e já demonstrou na sua carreira, ó, nos treinos, é um jogador incrível, um craque, e espero que eu possa ajudar ele, possa ajudar, e nós ajudamos o Palmeiras, com certeza. Olha, então, eles não jogaram juntos nessa primeira oportunidade, mas no futuro, é claro, o torcedor palmeirense espera que eles joguem juntos para fazer esse bem para o Verdão. Lembrando que o Arias entra nesse período aí do tempo, né, 32 minutos do segundo tempo, sofre um pênalti, ele tenta driblar e é cortado ali pela zaga do Capivariano, sofre o pênalti, Andreas Pereira cobra e faz. Andreas Pereira que também elogiou o Arias ali na zona mista, e o Abel Ferreira na coletiva também, viu, Michele? O Arias aí tá vivendo essa lua de mel com o elenco e também com a torcida, que também está elogiando bastante aí o novo reforço do Verdão. Obrigada, Má. Alex Miller, a estreia foi como você esperava?
Foi porque eu esperava, na verdade, que ele jogasse mais tempo. Ele entrou faltando uns 10 minutos para acabar o jogo. Eu falei, poxa, vai colocar só um pouquinho, não vai dar nem tempo de ele dar o seu cartão de visitas. Mas deu tempo, porque ele fez uma bela jogada, se movimentou muito bem no tempo que ele esteve em campo. E até para sofrer o pênalti, ele mostrou uma qualidade diferenciada, porque o come que ele deu no zagueiro, com o pé direito, aquele driblezinho curto assim, o zagueiro veio lotado e atingiu direto as pernas dele, cometendo um pênalti, né? Que o Palmeiras não tinha um pênalti assinalado a seu favor desde aquele jogo contra o... Nem lembro qual foi o último pênalti que o Palmeiras teve ao seu favor. Fazia muito tempo e houve uma série de pênaltis não marcados de forma equivocada, mas dessa vez não tinha como não marcar. Aliás, a Edna Batista foi muito bem no jogo, apitando o Palmeiras e Capivariano. Agora fica a expectativa, né? O Arias vai ser titular quando? A partir de quando? Para mim, domingo. Ou contra o Fluminense na quarta? Para mim, domingo. Não, eu colocaria domingo. O Abel, ele gosta de dar um pouquinho de tempo quando os caras chegam. Então ele já deu um tempo domingo, né, no final de semana. Ele dá um tempo no meio de semana contra o Fluminense, entra lá no segundo tempo. Mas contra o São Paulo, tem que colocar o que tem de melhor. E o Arias é do que tem de melhor. E outra coisa, da mesma forma que o Paulista é importante para o Corinthians, você já frisou bem. O Paulista tem uma importância de peso para o Palmeiras gigantesca, porque quebra esse ciclo de 2 anos sem título. Acaba essa história. A gente está sempre lembrando, já são 2 anos sem título. Ganha o Paulista, isso já encerra e o Palmeiras tem tranquilidade. Então, o Arias, pela sua qualidade, pela sua técnica, eu contra o São Paulo já colocaria o Arias como titular. Não é o típico jogador que chega para brigar por posição. O próprio Abel fala, é uma contratação da presidente. O que significa isso? Que é top das galáxias, aquela contratação que veio para dar o impacto que todo mundo esperava e queria. Então um cara desse não pode ficar na reserva por muito tempo. Fica no primeiro jogo, no segundo talvez, né? E aí é um jogo importantíssimo contra o São Paulo. Até porque ele vinha em ritmo de jogo, estava preparado. E em 15 minutos, o que ele demonstrou? Pô, muito bom, muito bom. Eu não pensaria 2 vezes, Eu só acho que ele devia ter batido o pênalti. Eu acho essa coisa assim de muita... Não, aí erra o pênalti. Mas e se erra? Mas aí já... Olha, aí o senhor é o primeiro, o senhor é o primeiro na bancada do mês, vai falar, tá vendo, não sei o quê. Então deixa, ele cavou o pênalti lá. Quem sofre pênalti devia bater. Negativo. Nova regra. Nesse caso, sim, Michele, eu concordo com você. Nesse caso, ele deveria ter batido, porque o jogo estava resolvido. Não é que estava 0-0, deixa o batedor oficial. Primeiro que o Palmeiras nem tem batedor oficial, né, porque o Veiga foi embora. Então, hora bate o Piquerez, hora bate o Gomes, o Andréas Pereira bateu. E até o batedor oficial já errou tantas vezes. Então, a gente está falando o que aqui? Da bela jogada do Arias. Se ele, de repente, tivesse batido, tivesse errado o pênalti, ninguém ia falar da jogada, ia falar do pênalti perdido. Então, do pênalti feito. Começou para que arriscar. Começou com o pé direito, tá legal. Contra o Fluminense dá uma dosadinha e tal. E contra o São Paulo, Abel, da mesma coisa que eu falei pro Dorival, Paulista é importante para você. Muito importante pro Palmeiras. Coloca o Arias contra o Tricolor. Eu colocaria. Ô, Alex, o penúltimo pênalti a favor do Palmeiras, 12 de fevereiro. Agora 3-1 contra o Internacional. Mas tem data para Campeonato Brasileiro. Ano passado, né? O lance ocorreu... Não, 26, 12 de fevereiro de 26. Contra quem? No Internacional. O lance ocorreu após uma falta de Vitor Gabriel no Vitor Roque. Você lembra disso? Lembro não. Não? Dentro da área? Só tem pênalti, e o Andréas Pereira fez. Nem pênalti demorou, marcado. muito tempo. Eu não lembrava. Pênalti marcado. Não deram esse. Não deram esse pênalti. Não deram. É isso que eu tô falando. O último foi contra a LDU. Então faz tempo. E nem foi no Brasil. O último dado por um árbitro brasileiro foi antes da LDU, ainda no Brasileiro. E o Palmeiras teve 5, 6 pênaltis a seu favor que não foram marcados e que tinham que ser marcados, e não foram. É isso. Vinha essa perseguição com o Palmeiras. Que perseguição? Agora acabou. Que perseguição? Não tem perseguição nenhuma. Sua, inclusive. Negativo. Negativos. O senhor não coloque palavras na minha boca. Não tem perseguição nenhuma. Tem pênalti bem marcado, pênalti que devia ser marcado, não foi marcado. E os que deveriam ser e não são. E os pênaltis que o Palmeiras cometeu e também não foram marcados? Não teve nenhum esse ano. Fala um então. Tá bom. Vamos lá. Tá vendo? Não sabe. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. E dando sequência aqui nas informações, vamos dar uma olhadinha na matéria lá do Bola VIP envolvendo o atacante do Verdão, é isso mesmo, Flaco Lopes. E a matéria diz o seguinte: Palmeiras faz exigência para negociar Flaco Lopes e quer receber 275 milhões pelo atacante. É muita grana, hein? Nos últimos dias, o jogador voltou a ser cogitado no futebol europeu, desta vez em Benfica e Atlético de Madrid. De olho no mercado, o Palmeiras sabe que alguns de seus principais jogadores são monitorados de perto por times europeus. Flaco Lopes, por exemplo, recebeu sondagens.
Clubes como Benfica e Atlético de Madrid estariam de olho no artilheiro, mas o Verdão ainda não recebeu nenhuma oferta. Em paralelo, a presidente Leila Pereira já tomou uma decisão. O portal Espião Verde noticiou que a diretoria não pretende negociar o argentino por menos de 45 milhões de euros, 275 milhões de reais a cotação atual. É muita grana, hein? Hoje o futuro de Flaco no clube é incerto. Aí Abel Ferreira elogia os jogadores aí após a vitória contra o Capivariano. O Alviverde fez a sua parte no último sábado e venceu em Barueri por 4-0. Após o jogo, o técnico elogiou o grupo e comemorou a vitória. O resultado foi demasiado elástico para nossa atuação. O nosso adversário nunca abdicou de jogar. Nos pressionou e nos condicionou, mas ao mesmo tempo deixava homem a homem, avaliou o técnico Abel Ferreira. Aí dando uma olhadinha no calendário das próximas partidas, agora na quarta-feira, dia 25, o Palmeiras volta a campo e recebe o embalado Fluminense no Allianz Parque pelo Brasileirão. O confronto acontece às 20h30, horário de Brasília. Bom, a gente, não sei, tá aqui na matéria Allianz Parque, mas acho que vai ser na Arena Barueri mesmo. Bom, essa foi a notícia de hoje envolvendo aí Flaco Lopes. A gente sabe que é um atacante aí que já tem vários meses recebendo sondagens, ainda mais após que ele foi aí convocado pela seleção argentina e fez aí boas atuações. E ele, se continuar nesse nível que ele está apresentando no Palmeiras, tem grande chance dele estar na Copa do Mundo. E a gente sabe quando um atleta vai para uma seleção, joga a Copa do Mundo, ainda mais a Argentina, atual campeã, né? Tem grande chance de fazer outra excelente Copa. A visibilidade aumenta e o valor de mercado dele dispara. Aí vai ser difícil segurar se ele fizer uma boa Copa, tiver números, entrar nos jogos. Muito provavelmente vai ser difícil segurar ele após a Copa. Então a gente já tem que se preparar aí. Chegaram algumas contratações, né? O Arias, alguns atacantes. O Alan também pode ser outro que pode sair. Enfim, a gente não sabe como que vai ser o futuro desses atletas. Então, o Verdão já tem que ter em mente, tem que ter as cartas na manga para reposição, né? Flaco joga aí como ponta de lança, como falso 9, joga de 9, sai mais para receber, deixa o Vitor Roque mais enfiado no ataque. Então, a gente sabe que um jogador assim é difícil encontrar no mercado, além de ser um excelente cabeceador aí. Mas vamos aguardar se for para levar, se pagar tudo isso aí que o Palmeiras, segundo a matéria, está pedindo o mínimo para negociar, tá de bom tamanho e tem que vender mesmo. Beleza, também a gente trouxe no vídeo de hoje aí o Neto, com o pessoal aí, Neto tirando uma casquinha do Verdão, mas ele sabe do poder do Alviverde. O Veloso aí, a gente sabe que a gente vai jogar em casa, jogo único, é muito valioso, né? Torcida única. Então a gente tem que fazer um grande jogo aí e sair com a classificação para a final no Choque Rei, né? Aí o Veloso também falou no seu canal e fala Veloso sobre a questão do Lucas, pode ser que não jogue aí, é uma desfalque importante do São Paulo e é bom pra gente, né? E ele estava falando da questão do João Arias, onde que ele tem que jogar? No lugar do Alan, sendo um substituto, entrando no segundo tempo, ou jogar do lado esquerdo no lugar do Maurício, né? Que dele joga com o pé trocado, igual ele falou, e o Alan do outro lado, pé trocado também. Um é canhoto, um é destro. Então vai ser uma dor de cabeça boa para o Abel Ferreira aí nos próximos dias, até o dia do Choque Rei. Lembra que a gente vai ter o Fluminense ainda agora e no meio da semana. E a Gazeta Esportiva trazendo toda a repercussão dessa vitória do Arias, de quem que tem que bater pênalti. Realmente o Andrés Pereira é um bom cobrador, a gente sabe disso, mas o Palmeiras tem variando bastante os cobradores após ainda mais a saída do Veiga, né? Que era o nosso batedor oficial. Então, eles estão na dúvida, né? Se o Arias vai ser titular aí nessa quarta-feira contra o Fluminense ou somente domingo. Já, se ele tiver condições, dá para ele já jogar os 90 minutos contra o Fluminense. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, deixa aí no comentário a opinião de vocês e até o próximo vídeo.